Ok. Vamos lá então, Pedrão. Não posso sentar. Olá, pessoal do Exame de Ordem. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar um novo bloco, assunto novo, trabalhando aí com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Deixa eu só deixar bem claro aqui para vocês que esse pacto, na verdade, é uma parte do estudo aí da DUD, porque a DUD, quando fala DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos, perfeito? A DUD tem um discurso liberal que vai do artigo 1º até o artigo 21, e nesse discurso liberal que se encontram os direitos civis e políticos. Naquele tempo em que foi proclamada a DUD, no dia 10 de dezembro de 1948, né, havia uma certa incerteza se a DUD ela tinha força vinculante ou não. Então, para dirimir qualquer tipo de dúvida em relação a essa questão, criaram dois pactos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que, na verdade, é a divisão da DUD. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos representa o artigo 1º ao artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e do artigo 22 até o artigo 30 você tem o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tudo bem? Então, praticamente, nós vamos estudar toda a linha dos direitos civis e políticos, englobando também direitos individuais, principalmente quando envolve autodeterminação dos povos, agora nesse pacto. Só que a importância de estudar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos não é só para esmiuçar ali quais são os direitos encontrados no pacto, e sim também para verificar os mecanismos de fiscalização e controle que vão garantir efetividade e aplicação desses direitos humanos. Ou seja, a partir do momento quando um pacto ele é internalizado no território brasileiro, lembra você, se o pacto for sobre direitos humanos, pacto ou convenção ou tratado, tanto faz, tá? Se ele for internalizado dentro do território brasileiro, no território brasileiro, claro que é dentro, você tem ali duas perspectivas. Primeira, esse pacto, ele pode ser considerado, ou melhor dizendo, ele pode ser equiparado à emenda constitucional, ou ele pode ser equiparado à norma supralegal. Essa regra de ser equiparada à emenda constitucional, ela só veio com a emenda 45 de 2004, ou seja, uma regra válida somente a partir de 2004, caso esse tratado internacional, tratado ou convenção ou pacto internacional sobre os direitos humanos seja aprovado conforme o mesmo procedimento das emendas constitucionais, ou seja, em cada caso do Congresso, em 2 turnos por 3/5, tudo bem? Fora isso, se o pacto internacional, pacto, tratado ou convenção internacional sobre os direitos humanos, ele buscar um caminho diferenciado, ou seja, se ele foi aprovado antes de 2004, ele vai ter status de norma supralegal. E o que é a norma supralegal? É aquela que está acima das leis e está abaixo do bloco de constitucionalidade. E aí um detalhe interessante, porque quando você estuda direitos humanos, aqui dá, né, Pedrão? Quando você estuda direitos humanos, e aí você sabe lá que tem um bloco de constitucionalidade. Tá aqui, ó, bloco de constitucionalidade. Abaixo eu tenho normas supralegais. Perfeito? Abaixo eu tenho leis, leis ou atos normativos primários. E aqui eu tenho normas infralegais. O que acontece? Quando eu tenho um tratado internacional de direitos humanos, seja ele equiparado à emenda constitucional, estando aqui, ou seja ele equiparado a uma norma supralegal, estando nesse perfil aqui, o que vai acontecer? É possível a denominação, ou melhor dizendo, é possível ali que seja aplicado a denominação duplo controle vertical de constitucionalidade. Então, só fazendo um adendo aqui na nossa aula, o que seria um duplo controle vertical de constitucionalidade? Se essa lei, ela é uma lei nova, ela foi criada agora, perfeito? Você concorda comigo que se eu for seguir a hierarquia do ordenamento jurídico, essa lei tem que ser compatível com a norma supralegal e também tem que ser compatível com o bloco de constitucionalidade? Não é verdade? Então aí eu tenho o chamado duplo controle vertical de constitucionalidade. Tudo isso, na verdade, foi angariado, capitaneado
pelo professor Luiz Flávio Gomes e acompanhada aí por outros doutrinadores. Porém, é importante também destacar, não vou nem falar porém, não é uma adversativa, e também é importante aí destacar que dentro do estudo dos direitos humanos existe o chamado controle de convencionalidade. E o que seria o controle de convencionalidade? Por que eu estou explicando isso? Porque o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que nós vamos estudar agora, ele é referência para o controle de convencionalidade. E o que é o controle de convencionalidade? Quando essa lei ela é confrontada com uma norma supralegal, e essa norma supralegal ela é um tratado internacional de direitos humanos, ocorre o chamado controle de convencionalidade. Aí você pensa, mas professor, eu achava que norma supralegal só poderia ser um tratado internacional de direitos humanos que não fosse aprovado pelo procedimento das emendas. Negativo. Olha só, as normas internacionais de direito tributário, quando são internalizadas, se equiparam a normas supralegais. As normas de processo civil, normas internacionais de processo civil, quando são internalizadas, se equiparam a norma supralegal. Então, o rol de normas supralegais, ele é um rol extremamente amplo. Não é só o Tratado Internacional de Direitos Humanos que não foi aprovado conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, tudo bem? Perfeito. Além disso, existe o controle de convencionalidade também quando essa lei é confrontada com um Tratado Internacional de Direitos Humanos que se equipara à emenda constitucional. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um Tratado Internacional de Direitos Humanos e esse tratado ele é equiparado à emenda e a lei está confrontando essa emenda, esse tratado internacional que se equipara à emenda, haverá o chamado controle de convencionalidade. Ponto, pessoal. Essa pequena introdução é para você entender também, já que você vai fazer exame de ordem, a parte de controle de constitucionalidade envolvendo direitos humanos. Perfeito? Então, eu estou estudando contigo um sistema global de proteção aos direitos humanos que tem caráter vinculante, por isso que ele é denominado Pacto Internacional. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, analisando aí o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, só para contar aqui uma característica histórica dele, ele foi criado no ano de 1966, então você tem lá dezembro de 66, criação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Ok. Em 76, esse Pacto Internacional, ele entra em vigor com 35 ratificações. Então vamos lá. Entrou em vigor no dia 26 de março de 1976, com 35 ratificações. No Brasil, ele foi internalizado somente em 92. Então tá lá, ó. Ratificado no Brasil no ano de 1992. Eu quero deixar claro para vocês, só revisar, já que você vai fazer exame de ordem, tem que saber aí a parte do direito internacional. Para que seja internalizado um tratado internacional no Brasil, o presidente da República ele vai celebrar, negociar e firmar em atividade exclusiva. Quando eu falo em atividade exclusiva, não confunda as coisas, porque eu sei que a competência é privativa do presidente da República, salvo engano, está no artigo 84, inciso 8º. A competência privativa nem sempre vai ser delegável, então você tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, essa atividade do presidente de internalizar tratados internacionais não pode ser delegada para ministro de Estado, para advogado-geral da União ou procurador-geral da República. Não pode ter essa delegação. Ah, mas professor, por que você citou essas três autoridades? Porque se você olhar o artigo 84 da Constituição Federal, no parágrafo único, lá vai estar escrito o seguinte: o presidente, dentre as competências privativas do presidente da República, as competências dos incisos 6º do artigo 84, inciso 12 e do 25, primeira parte, somente estas podem ser delegadas a advogado-geral da União, procurador-geral da República e ministros de Estado. Então, olha só que situação interessante. De 27 competências privativas do presidente da República, apenas 3 podem ser delegadas, inciso 6º, 12 e 25, primeira parte, para 3 pessoas, AGU, PGR e ministro de Estado. Tudo bem? Detalhe aqui importante é você não confundir que uma competência
privativa da União, esta pode ser delegada, ela não vai se misturar, vamos colocar dessa forma, né, bem assim popular, com as competências privativas do presidente da República, que a maioria delas são indelegáveis. Tudo bem? Tranquilo? Então não confunda essa parte aí, você que vai fazer exame de ordem. Detalhe, então, importante é que a internalização ocorre com o presidente da República, que vai celebrar, negociar e firmar o tratado internacional, mediante uma ratificação, ou referendo, melhor dizendo, referendo do Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, ele vai aprovar e incorporar o tratado internacional. Ele aprova e incorpora o tratado internacional. E depois volta para o presidente da República, e o presidente da República, ele vai promulgar e publicar o tratado internacional por meio de decreto presidencial. Lembrando que o Congresso, quando ele aprova e incorpora, por decreto legislativo. O presidente, quando ele promulga e publica, é por meio de decreto presidencial. E aí, a partir do momento que ocorre o decreto presidencial, que o tratado internacional, ele entra em vigor no país. Tudo bem? Então, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele entrou em vigor no Brasil no ano de 1992, com o status de norma supralegal, ok? Vamos para a tela, avançando um pouquinho, dentro aqui do nosso estudo. Esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele traz ali uma subdivisão, né, diferenciada aí dos demais pactos, principalmente quando trabalha com autodeterminação dos povos. Então você tem o artigo 1º, com a autodeterminação dos povos e livre disposição dos recursos naturais e riquezas. Na parte do artigo 2º até o artigo 5º, você tem ali as características de derrogação de determinados direitos e também o Estado, né, garantindo determinados direitos. Então você tem lá, ó, compromisso dos Estados de garantir direitos previstos em hipóteses de derrogação de certos direitos. E do 6 ao 27 são os direitos efetivamente reconhecidos. Vamos lá. Pessoal, não podemos nos furtar de falar que esse pacto, ele trabalha com a primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais, e a primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais é a transição do Estado autoritário para o Estado de direito, garantindo a liberdade negativa, clássica ou formal. Você já aprendeu com vários professores que os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, representam as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. E esse pacto, ele representa a primeira geração ou primeira dimensão dos direitos humanos fundamentais. E eu tenho aqui como característica a transição do Estado autoritário para o Estado de direito. Quando se fala em Estado de direito, é o Estado de legalidade. A lei foi criada para impor limitações ao abuso do poder estatal. Então, o pacto se preocupa muito com isso, em estabelecer direitos por meio, impor aos Estados-partes, né, que estabeleçam direitos por meio de leis, quando eu falo leis no sentido lato sensu, né, todo o ordenamento jurídico, para que haja uma certa limitação ao abuso do poder estatal e, consequentemente, o reflexo disso seja uma envergadura para a proteção dos direitos humanos fundamentais. Tudo bem? Lembra você que documentos importantes que representam a primeira geração ou dimensão é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Eu tenho também a Carta Magna da Inglaterra com o Rei João Sem Terra, Habeas Corpus Act, Bill of Rights. Temos também a Declaração de Virgínia, tudo bem? Que foi a Constituição americana. Então isso aqui só para reforçar com vocês. Eu vou avançar nessa classificação dos direitos humanos fundamentais aqui do Pacto. Vamos falar um pouquinho do artigo, né? Estou mostrando de subdivisão. Vamos falar um pouquinho do artigo 28 até o artigo 45, salvo engano, pessoal. Então vamos lá. Agora que entra em cena os mecanismos de supervisão e controle. Você vai ver que esse pacto ele possui um comitê. Ele vai possuir um comitê e esse comitê vai garantir aí a efetividade da aplicação dos direitos humanos fundamentais. Tendo também a integração com a ONU, então é um pacto do sistema global. Então do 46 ao 47, você tem a integração e interação com o organismo das Nações Unidas, porque nós estamos falando do sistema global de proteção aos direitos humanos. E do 48 ao 53, fala só da ratificação. Tudo bem? Ok, fechamos. Agora olha só. Princípios adotados no pacto.
praticamente eu vou repetir o que eu falei, mas vamos focar aqui nos principais princípios que estão aí norteando esse pacto dos direitos civis e políticos. Eu tenho aí a autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. Então, um dispositivo importante, né? Você tem ali até a questão que esse princípio ele é repetido na nossa Constituição Federal como fundamento da República Federativa do Brasil. Não sei se você se lembra do artigo 1º da Constituição Federal, destaca o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se um Estado democrático de direito com os seguintes fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais da livre iniciativa e pluralismo político. Perfeito. Dentro dessa questão ali dos fundamentos, avançando um pouquinho, lá no artigo 4º, o Brasil nas relações internacionais, ele rege pela autodeterminação dos povos. O povo brasileiro tem a sua cultura, tem a sua tradição, e isso tem que ser preservado. A autodeterminação dos povos é a identidade da nação que tem que ser preservada. E o Pacto dos Direitos Civis e Políticos vai trabalhar muito com autodeterminação dos povos. É claro que esse conceito que eu passei para vocês é um conceito divergente, não tem ali um posicionamento pacífico na doutrina, mas eu estou me posicionando conforme a doutrina majoritária. Tudo bem? Perfeito? Vamos fazer o seguinte, como eu estou olhando aqui para o lado, pessoal, porque tem um cronômetro e o nosso tempo já se esgotou. Então vou fazer o seguinte, no próximo bloco eu vou continuar trabalhando com os principais princípios adotados no Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Muito obrigado. Foi, Pedrão. Galera, vou parar aqui um pouquinho e já vou voltar, tá? Perfeito? Valeu, um forte abraço. Qualquer coisa, manda um direct aí pra mim.